Olá pessoal, e aí, tranquilo? Bom, pronto para nossa 8ª aula? Tá chegando ao fim nosso curso, né? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com a recuperação e com o backup. Vamos dar continuidade àquilo que a gente viu na aula anterior, que a gente viu na aula 7. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, que as dúvidas tenham sido todas sanadas, as dúvidas, enfim, que foram colocadas lá no grupo, que foram colocadas por e-mail, que me passaram em privativo no WhatsApp. Espero que vocês tenham realmente sanado todas as dúvidas e que estejam prontos para a nossa aula. Beleza? A aula de hoje traz assuntos bastante interessantes a respeito de backup, de recuperação. Vamos fazer uma recuperação de perdas críticas, perdas não críticas. Vamos trabalhar também a situação de backup com criptografia. Legal? Vamos lá então? Bom, primeiro passo que a gente vai fazer é relembrar o que fizemos na aula anterior. Primeiro, na aula 7, na aula anterior, nós fizemos a configuração no RMAN, as configurações persistentes, aprendemos os comandos job e comandos standalone, né? Que são os comandos job, são aqueles que têm que ser feitos num grupo, né? Num bloco, e o comando standalone são aqueles comandos que são simples, digitados na linha de comando, simplesmente digitados ali. Embora alguns comandos standalone podem fazer parte de um grupo, podem fazer parte do job. Bom, falamos ainda sobre redundância, política de retenção, que é aquela redundância, a quantidade de cópias que eu posso ter dentro de uma política de retenção, que eu posso escolher uma política de retenção para manter uma quantidade redundante de cópias, ou que eu posso escolher para voltar um determinado tempo. Eu quero uma política de retenção para manter pelo menos, um exemplo, 2 cópias de cada arquivo. Eu quero uma política de retenção que faça um recovery window, que é aquele que consiga voltar a 7 dias. Ou seja, de hoje eu posso voltar o meu backup à situação como ele estava há 7 dias atrás. Verificamos a diferença entre backup set e backup copy, onde o backup set é aquele que monta uma peça de backup, né? E o backup copy é como se fosse bem próximo a um Ctrl+C, Ctrl+V, lá, um CP lá no sistema operacional, ou seja, uma cópia física mesmo. Falamos um pouco das melhores práticas de recover, falei a respeito do archive log, né? Colocação do banco em modo archive log, que é uma melhor prática de recover para que o banco possa recuperar de forma mais rápida. Colocamos o banco de dados em modo archive log, aprendemos como fazer isso, aprendemos como alterar a localização dos archive log, como multiplexar archive log, e fizemos um backup, e backup em local diferenciado, que não a nossa fast recovery area. Agora, para que a gente possa ir para a nossa 8ª aula, eu peço que não esqueçam, se não fizerem, façam ainda o snapshot da VM como ela estava antes da aula 8, ou seja, como ela estava assim que você terminou os exercícios da aula 7. Lembrando que você só deve fazer os exercícios da aula 8 se você terminou tudo que tinha para fazer da aula 7, porque são cumulativos, né? A gente já sabe disso, mas só lembrando que sempre faz bem a gente relembrar. Vamos comentar a respeito de um tópico bem interessante, que é criptografando backups. Ou seja, primeiro passo, como que a gente vai fazer para criptografar o backup? Primeiro passo que a gente deve fazer é verificar as criptografias possíveis dentro do meu banco de dados, né? Ou seja, dentro do banco que eu tenho, uma criptografia vai ser a default e eu vou verificar quais são as outras possíveis criptografias que eu tenho ali dentro. Eu fazendo um select na tabela $VRMAN Encryption Algorithms, ela vai me trazer essa informação. De base dessa informação, eu sei qual algoritmo de criptografação eu vou utilizar. Primeiro passo, então, é setar a criptografia. Então, eu vou utilizar... A gente já comentou um pouquinho disso a respeito disso na aula anterior, mas vamos relembrar e hoje a gente vai ver isso na prática. Set encryption on for all table spaces. Escolho qual algoritmo de criptografia que eu quero. Esse algoritmo que está aqui como default, ele é o default, que já vem por padrão. Identify by e uma senha que eu queira colocar. Eu coloquei a senha Oracle _ 4U, que é Oracle for You. Lembrando que essa senha ela é uma senha case sensitive, então eu vou ter que digitar ela exatamente da mesma forma. Uma observação bem interessante que alguém pode perguntar: por que o only? O only ele é necessário quando eu não utilizo a ferramenta Oracle Vault. Existe uma ferramenta Oracle Vault que ele trabalha com o controle de acesso, é um wallet que trabalha com controle de acessos ao banco de dados.
É como se fosse um armazenador de senhas, vamos dizer assim. É uma ferramenta de segurança que eu poderia armazenar a senha no wallet e daí eu conseguiria não precisar colocar aquele olho ali na frente. Ele também armazenaria essa senha no wallet, eu não precisaria ficar digitando ela toda hora. Isso é assunto para um outro treinamento, um assunto para uma outra ocasião, a configuração do wallet. Depois disso, então vamos voltar à nossa criptografia. Setei o encryption para todos os tablespace. Depois eu faço o backup. Procedo o backup. Normalmente não existe diferenciação nenhuma no processo de backup, no comando de backup. A única diferença que vai ter é quando eu tiver que descriptografar. Aí sim, na descriptografia vai ter um set decryption, identify by, or coloco a senha, e o restore. O processo de restore também é um processo normal, questão de prova, sem precisar nenhuma configuração adicional. Então, set decryption, identify by, essa é a senha, e o processo segue normal, sem precisar nenhuma configuração. Vamos agora ver no vídeo como que isso realmente vai ficar, como que vai ficar essa situação lá, né, na prática, né? Vamos lá acompanhar na prática isso. Agora no RMAN a gente vai setar a criptografia. Conectar a RMAN e vamos fazer o set encryption que a gente aprendeu. Com isso a gente vai setar a criptografia para que a gente possa proceder o backup da forma como a gente viu. Vamos fazer o backup normal, né? Setamos a criptografia, vamos fazer o backup normal. O backup comum, como a gente está acostumado a fazer. Fazer o backup do tablespace example. Ok, ele terminou o backup. E agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar e vamos fazer uma situação para a gente voltar esse backup, ok? Eu vou deletar um data file lá dentro, né? Vou deletar o data file só para a gente poder fazer o backup, imaginar uma situação real e a gente fazer o retorno desse backup para vocês verem realmente como que ele vai funcionar, qual vai ser o processo todo de funcionamento disso. Olha lá, deletamos e agora que a gente fez o select, claro, não existe mais o local que a gente queria e agora ele não consegue mais ler naquele local. Vamos agora ter que voltar ao nosso backup, conectar no RMAN novamente e vamos fazer o comando como a gente está acostumado a fazer. Vamos fazer o padrão que a gente está acostumado a fazer do nosso comando. Vamos fazer o nosso restore como a gente está acostumado a fazer. Conectei. Vou fazer o restore database normal, do restore tablespace, desculpe. Ele deu um erro, ó, que ele não pode descompactar o backup, ele não conseguiu descompactar o backup, ele não está habilitado para descompactar o backup. Por quê? Porque eu não coloquei a senha. Agora eu faço set decryption, identify by e coloco a senha, rodo o comando novamente, vamos ver o que acontece. Ah, ele deu erro do seguinte, ele não conseguiu fazer, por quê? Porque o datafile, no Oracle, o datafile ainda está online. Mesmo que o datafile não exista mais, eu tenho que ir lá um Alter Database e tenho que colocar o datafile offline, o datafile específico, colocar ele como offline. Agora sim, eu consigo proceder ao backup normalmente. Está retornando o backup. Né? Esse é um processo de recover. Na verdade, o processo de recover é o mesmo. A única coisa que a gente tem que fazer é o encryption, quando eu fiz o backup, decryption para descriptografar o backup. Palavrinha difícil, descriptografar o backup.
É o encryption e decryption. Olha lá, fez o restore, terminou o processo de restore. E agora, depois disso, eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer, né? Eu fiz o restore, eu faço o recover do datafile também, e depois eu vou ter que abrir o datafile. Eu coloquei ele como offline, vou ter que colocar ele como online também. Então, opa, recover datafile 3, para ele fazer o recover datafile, ok, terminou o processo de recover. Se eu for lá agora, e uma coisa que eu tenho costume algumas vezes de esquecer isso, tá? Eu vou fazer o select, e ele, se eu colocar o select ali, né, ele vai me dizer o seguinte, ele vai me dizer que o datafile não está online, não está acessível o datafile. Então eu coloco o datafile como online, alter database, datafile, nome do datafile online, e agora eu faço o select novamente, e vocês vão ver que vai estar ok. Ele trouxe o resultado correto. Agora vamos trabalhar com uma perda considerada crítica, a perda do control file. Como eu disse, a perda do control file é sempre considerada crítica e a manutenção deverá proceder em modo shutdown abort, ou seja, tem que dar um shutdown abort. Mas, a essa hora, normalmente o DBA, ou o iniciante, né, vamos dizer assim, para e pensa, mas por que o abort? Bom, vamos analisar as formas de shutdown, vocês já vão conseguir entender isso de uma forma bem simples. Quando fazemos shutdown, qualquer um deles que não seja o abort, ele faz checkpoint antes, lembram? Que a gente viu as fases do shutdown, e na grande maioria delas, menos na shutdown abort, ele fazia o checkpoint antes. O que é o checkpoint se não gravar as informações no control file? Não é verdade? Bom, se ele está tentando escrever informação no control file, escreveu o SSN no control file e não tem o control file, logo, a gente já consegue imaginar que com certeza teríamos problema por isso, porque eu não tenho control file. Então, se eu não tenho control file, eu não vou conseguir fazer um shutdown que não seja o abort. Então, os passos para a recuperação do control file. Vamos imaginar, então, que eu tive a perda de um control file apenas. Então, após a perda, pode ser que o banco de dados continue operando normalmente sem falhas. Porém, desde o primeiro momento, o alert log vai fazer marcação, vai fazer menção a respeito dessa situação. Aqui um exemplo, né, do erro que vai dar no meu alert log. Ele vai dizer o seguinte, que ele não conseguiu abrir o control file especificado, tem um erro hora 00210 específico, e ele diz que não está habilitado a abrir o arquivo. Ou seja, ele diz qual o control file, né, que ele não achou, e ele diz que ele está com problema. Se você quiser olhar ainda, ele te traz um arquivo de trace lá dentro do local mesmo, nosso diretório de trace, que vai explicar. Mas, na verdade, no caso do control file, ele vai repetir essa situação, né? Vai dizer que o control file não foi encontrado e tal, vai passar essa situação para nós. Porém, a gente está tranquilo, porque a gente já sabe que o control file são multiplexados em pelo menos 2 cópias, lembram disso? E que eles são idênticos. Basta para isso a gente baixar o banco com abort, copiar o control file que já existe para um local onde houve a perda, né? Ou seja, fazer um Ctrl+C do control file que existiu ainda, colocar ele para o outro local, renomeando ele pelo mesmo nome que ele tinha antes, e esse problema vai se resolver perfeitamente. Basta reiniciar o banco de dados e o problema está resolvido. Porém, é muito importante descobrir o que ocasionou a perda do control file. Tá? Eu costumo falar para o pessoal que não basta você resolver o problema. Você resolveu o problema, ok, momentâneo, sarou. Porém, a gente tem que tratar a causa. É aquela situação de causa e efeito, né? Não adianta eu cessar o efeito sem saber a causa. Eu tenho que ver o que causou para tentar evitar que aquilo ocorra mais vezes. Legal? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora para o nosso vídeo ver como que pode ser feita essa situação. Como que a gente vai trabalhar com essa recuperação de um dos control file. Vamos lá para o vídeo? Vamos fazer o teste. Vamos montar o nosso teste de fazer de conta, né, que a gente perdeu um control file. Para isso a gente vai acessar a pasta do control file e vamos fazer um RM no arquivo. Fazemos o RM no control file. Vamos conectar o nosso Oracle agora, fazendo a nossa conexão com o sysdba. Ali dentro vamos fazer o select, insert, só para a gente ver se ele vai falhar
se vai apresentar alguma falha, apresentar algum erro, alguma coisa assim. Provavelmente não, porque ele vai alertar, ele vai colocar no alert log, mas ele não vai trazer um select simples e tal, a não ser que eu trabalhe com dicionário de dados, com view dinâmica, pode ser que ele dê algum problema. Vamos fazer o insert. Inserindo naquela tabela, né, que a gente criou, na tabela HR test. Ok, uma linha criada, dei um commit. Até aí, aparentemente tudo bem. Porém, já existe o problema. Vou fazer um select agora na $$ database, uma view dicionário de dados. Opa, ele alertou para nós ali, ó lá. Ele deu a falha que não conseguiu abrir o control file. Não conseguiu abrir o control file significa, né, que existe uma falha no control file. Ok, eu vou sair e vou ver como que ele se comporta, o que ele mostrou lá no meu alert log. Vamos ver como que ele se comportou, que informação que ele trouxe no alert log. O alert log, gente, é um local ruim, um diretório grande para a gente achar. Eu vou ensinar daqui a pouquinho como a gente colocar uma variável de ambiente para achar o alert log de forma mais rápida, tá? Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês. Vamos só terminar esse processo aqui, daí eu já ensino para você como proceder para ter isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica. Bom, dei um VI no alert log, vou lá no final do arquivo e vou ver que ele me trouxe informação, ó, que ele não conseguiu abrir o control file especificado, certo? Vira o erro ali que ele mostrou, não conseguiu encontrar o control file especificado e claro, ele vai alertar, toda vez que ele tentar fazer alguma gravação no control file, ele vai alertar isso lá dentro do nosso alert log. Vamos conectar novamente, vamos fazer o shutdown, eu vou fazer um shutdown immediate para vocês verem como que ele vai proceder com o erro, olha lá, ó. Ele disse mais uma vez que ele não conseguia encontrar o control file, porque, como eu já falei, o shutdown immediate tenta gravar, faz o checkpoint, tenta gravar o control file. Como ele não consegue, shutdown abort. A recuperação do control file, com a perda de um control file só, embora seja bastante crítica a perda de control file, mas é uma forma bem simples de se resolver isso. Basta realmente uma cópia, quando eu estou com o file system, basta uma cópia para resolver esse problema. Opa! Percent não, é o $, Oracle Home, claro, eu já vou direto lá dentro da variável, dentro do Oracle Base, desculpa, eu já vou direto lá dentro da variável. Lá na minha Fast Recovery Area eu tenho uma cópia do meu control file, certo? Ele é multiplexado uma cópia na Fast Recovery Area e uma cópia dentro do Horadata. Eu faço uma cópia desse control file, já copiando e renomeando ele. Copio lá de cima para ficar mais fácil. Ok. Feito isso, basta eu entrar e conectar o meu banco e fazer o startup e ele vai funcionar normalmente com o control file, como se fosse o control file padrão, como se nada tivesse acontecido. Simples, né? Embora seja uma situação crítica, o control file é crítico, como eu já falei, mas essa situação se resolve de uma forma bem simples, de uma forma bem sossegada, bem tranquila. Então, só esperar ele subir, né? Quando ele der um database open, a gente sabe que está tudo resolvido, não temos mais problema ali dentro, então foi resolvido o problema da perda do control file. É simples, né, gente? Porém, tem alguns macetes, como você copiar, você colocar ele com o mesmo nome que ele estava antes. Se eu quiser saber o endereço do control file, show parameter control file que ele vai mostrar. Agora, a gente vai trabalhar a questão de criar uma variável para que eu possa acessar o trace de forma mais rápida. Nem para que eu possa acessar o DIAG de forma mais rápida. Veja, dentro do Oracle Base, DIAG, RBS, ORCL e Trace. Toda vez que eu quiser olhar o meu alert log, é isso que eu tenho que fazer. Bom, ainda levando em consideração que eu tenho um Oracle Base definido, hein? Para ficar mais fácil, vamos editar o nosso Bash Profile. Lembra lá no começo, quando a gente criou dentro do Bash Profile as variáveis de ambiente, onde já seta automático Oracle Home, Oracle Base, Oracle Seed? Vamos abrir uma linha ali e vamos setar uma variável, vamos dar o nome para ela de Oracle Underline Trace. Oracle Trace, opa, Oracle Home não, Oracle Trace. E colocar o endereço, aquele endereço que a gente já sabe onde está o nosso arquivo de trace. Oracle Base, todo aquele endereço que a gente colocou agora, DIAG, tudo aquilo, a gente vai colocar ele ali dentro. E vamos criar essa variável Oracle Trace.
Olha que eu quiser setar, que eu quiser acessar aonde está os meus traces, né, onde estão os meus wallet log, traces, enfim, eu posso ir lá direto, faço um CD $Oracle Trace e ele vai me entrar no local específico. Vamos fazer o export da variável agora. Feito isso, a gente vai salvar o nosso Bash Profile. Vamos executar o Bash Profile de novo. O Bash Profile é executado assim, ou como toda vez que eu conecto com o Oracle, que é o proprietário desse Oracle Home, desse Home Oracle lá dentro do sistema operacional, ele seta automático. Esse item, então, do Oracle Trace é bem interessante, para evitar que eu tenha que ficar digitando todo o path, né? Então eu digito CD, $Oracle Trace, ele vai direto onde eu quero. Então, vamos agora para o nosso próximo item, que é recuperando a perda de todos os control file. Agora a situação é um pouco pior. Então, agora essa perda é bem mais crítica, já que eu não tenho nenhum control file para efetuar a cópia. Ou seja, sendo assim, a cópia precisa ser retornada do backup. Bom, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar o meu banco em estado no mount, fazer o restore do control file do auto backup, recover do banco e abrir o banco em modo reset logs. Porém, em retornar o backup do control file, a gente tem que ter em mente 3 situações importantes. Sempre vai ser necessário o recover do banco de dados. Então, por quê? Eu tenho um control file específico. A gente tem aquela informação que o control file tem o SCN das alterações que são feitas. Então, com certeza eu posso afirmar que o meu control file que está lá, ele não está no mesmo SCN do banco de um modo geral. O control file que está no backup. Porque mesmo que ele tenha sido acabado de fazer o backup, com certeza ocorreram outras situações no banco de dados que o SCN já está bem adiante. Então, eu tenho que voltar a cópia do control file e fazer o recover. Para que o recover? Qual a função do recover? Aplicar archive, lembram? Então, ele vai aplicar as alterações, levando o control file até o momento do momento da perda, né? Ou seja, até o momento onde teve a falha. Por isso que o banco tem que estar em modo archive log. Sempre vai ser necessário o recover. Deverá o banco ser aberto sempre com Open Reset Logs. Então, o que significa isso? Logo após abrir o banco com Open Reset Logs, eu preciso fazer um backup full. Porque toda vez que eu utilizo essa opção, ela cria o que nós chamamos de uma nova encarnação no banco de dados, uma nova encarnação para os archive logs, impossibilitando de utilizar os archive logs que eu já tinha. Então, caso eu tenha algum problema, não será possível utilizar os archive log antigos, pensando neles junto com os novos para restaurar até o momento da falha. Porque quando eu abro com Reset Logs, ele cria uma nova numeração, ele cria uma nova encarnação para os archive log, e ele não consegue mais manter um conjunto com os novos, os antigos e os novos. Então, macete que salva a vida, após a abertura com Reset Logs, sempre fazer o backup full. Os meus alunos que fizeram curso presencial comigo já sabem, com certeza, os que participarem do curso, que estão vendo, estão relembrando isso. Eu sempre falo, após a abertura com Reset Logs, sempre fazer o backup full. Legal? Bom, agora a gente vai lá ver no nosso ambiente quente mesmo, né, lá no nosso banco. Vamos fazer isso para a gente ver como que isso acontece. Então vamos simular, apagando os 2 control file e fazendo a restauração dele a partir do backup. Ok, nosso banco está em modo read write, só para a gente ver, né, que o banco realmente está aberto em modo read write. E agora vamos apagar os 2 control file para fazer a simulação da nossa situação, né? Um control file dentro do Oradata, ORCL control file, e o outro que a gente já sabe está dentro da nossa festa recovery. Vamos apagar os 2 control file. O Fast Recovery Area, gente, também é um local que cabe criar variáveis. Se você quiser criar uma variável, Oracle underline fast, Oracle underline fra. Então é legal. Eu crio Oracle underline fra normalmente nos meus de cliente, eu acho interessante. Veja, matei os 2 control file. Ele ainda vai fazer alguns selects, ainda vai trabalhar normal. Porém, o nosso
alert log já está bombando. E a hora que ele precisar gravar alguma informação que realmente seja no control file, que não possa gravar em memória e tal, que seja no control file, ele vai alertar e vai dar problema. Na hora que eu tentar baixar o banco, ele também não vai deixar, vai dar problema igual. Então, vamos fazer aqui o insert aqui, insert control file morreu. É o commit. E nesse momento ele já está armazenando essa informação lá dentro do nosso alert log. Se eu fizer um $database, ele vai alertar que não encontrou o control file. Vamos ter problemas, né, naturalmente, no nosso control file. Agora a gente vai fazer o processo, aquele que eu comentei. Vamos baixar o nosso banco e vamos restaurar o control file, não mais fazer a cópia. Vamos restaurar o control file do backup. Immediate ele não faz, né? A gente já viu que ele não vai conseguir fazer. Então vamos dar um shutdown abort. O abort, gente, é aquele shutdown que realmente o DBA tenta evitar ao máximo, mas tem situações que não tem como, tem situações que realmente são necessárias. Essa é uma delas. A gente tenta evitar, mas não sendo possível, ok, vamos lá para o nosso shutdown abort. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai conectar no... Vamos olhar, né, os nossos lá dentro do nosso control file, não tem nada lá dentro. Olha lá, não temos nenhum dos control file, ou seja, realmente abortou total, não temos nenhum control file, eu não vou conseguir copiar um para o outro, ok? Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar no RMAN e a partir do RMAN eu vou fazer toda a tarefa de manutenção. Eu tenho que startar o meu banco em estado no mount. Por que no mount? Porque em estado mount ele lê o control file. Como eu não tenho control file, só posso colocar o banco em estado no mount. Então dou um startup no mount e vou fazer o restore do control file. Ok, o banco deu no mount, montou. E agora eu vou fazer o restore control file from auto backup. Olha que interessante, gente. Esse auto backup é o cara que salva a vida. Lembra que eu comentei com vocês que ele só tem essa configuração porque lá a gente colocou configuração persistente na aula passada? Então ele já trouxe essa situação e vai ser útil para nós agora. Ou seja, a gente vai conseguir manter essa informação e isso, toda vez que eu fizer um backup ele vai trazer a informação para nós. Terminou, então fez a restauração do control file do auto backup e essa primeira etapa agora está ok. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que dar um alter database, vou colocar o alter database como open. Ele vai dizer, opa, o database não está montado. No RMAN, nessa situação, eu não consigo levar o database direto de no mount para open, como eu consigo no SQL Plus numa situação normal. Eu tenho que dar o alter database mount. A hora que ele deu o mount, agora eu consigo trabalhar com o meu banco, fazer o processo, o restante dos processos, né, que eu preciso fazer. Então isso é importante. Agora eu vou fazer o seguinte, se eu colocar um alter database open, vamos ver o que ele vai dizer para mim. Alter database open, ele diz, opa, deve ser aberto com o modo reset logs, porque eu voltei cópia do control file, questão de prova. Voltei cópia do control file, banco com o modo reset logs. E ainda ele me disse a informação que o arquivo 1 não está consistente, ou seja, o datafile 1, que é do system, precisa de recover. Gente, importante, toda vez que eu fizer restore o control file, tem que fazer o recover e tem que abrir o banco com reset logs, beleza? Então, recover data file nem seria o caso, eu posso fazer recover database. Ou, no meu caso aqui, eu estou fazendo um recover do data file específico, foi só ele que deu a reclamada, mas olha o que ele me disse. Recover database require com backup ou create control file, ou seja, recover database é necessário quando eu utilizei um restore do backup do control file, certo? É legal dessas falhas para vocês verem que aprender principalmente a interpretar falhas, aprender a interpretar o que o erro quer te dizer, não simplesmente como a pessoa fala, joga a mão na cabeça, deu erro. Não, o erro é claro, ele está dizendo que o recover database é requerido quando eu faço um backup ou quando eu crio o control file, que foi o caso, recriei o control file a partir do backup. Então, recover database, o database inteiro. Opa,
recover database. Depois que eu faço o recover database, o nosso aqui é rápido, porque o nosso banco é pequeno, porém, num banco de produção, pode ser que demore mais ou menos, claro, vai depender do banco, depende da quantidade de archive log que vai ter que aplicar. Agora sim, alter database, open reset logs, e o meu banco vai estar pronto para utilização, vai estar ok com os control file no lugar, tudo certinho. Então, esse é o processo de recuperação da falha crítica de perda dos dois control file. Então, ela é considerada perda crítica dos dois control file. A gente normalmente identifica ou quando eu vou dar um shutdown, ou quando eu preciso subir um banco, por um acaso eu tinha um control file perdido, ou quando eu olhar o meu alert log, ele vai trazer essa informação para mim. Alter database open reset logs, e ele vai abrir o banco e criar uma nova encarnação dos meus archive log. Então, isso é muito importante ter essa ideia de nova encarnação. Toda vez que eu abro com alter reset logs, com alter database open reset logs, ele cria uma nova encarnação, uma nova numeração para o meu archive log, e eu preciso fazer um backup full, ok? Então agora ele terminou. Feito isso, eu posso analisar, né? Posso verificar. O banco vai estar funcionando normalmente. Passo o select na tabela, ele vai estar funcionando normalmente, eu não vou ter problema nenhum. Ali, vai estar tudo certinho, tudo bonitinho. Agora eu vou fazer o backup full, né? Porque eu abri o banco reset logs, como eu falei, vou fazer o backup full para que eu não tenha problemas caso eu precise voltar. Então é interessante, é muito importante que façam isso. Eu estou colocando no exercício, aqui no dia a dia, né? Aqui no dia a dia das nossas tarefas, para que você realmente acostume, que você coloque isso na cabeça, tenham isso em mente. Abri o banco com reset logs, open reset logs, vou lá e faço o backup full. Então, ele vai fazer o backup full do nosso banco. Demora mais ou menos, né, gente, de acordo com a performance da máquina, de acordo com o tamanho do backup, é importante também, né, se tem uma quantidade de dados, né, se a quantidade de dados for um banco grande, com certeza a tendência é demorar mais a conclusão desse backup. Aguardar ele terminar. A fase final do backup realmente é a fase mais demorada mesmo, é normal isso. Opa, aqui terminando. Olha lá, startando o control file e SP file backup, ok. Ele terminou o nosso backup full. Agora eu posso dar um report obsoleto para ver o que eu tenho de backup obsoleto e já posso deletar backup obsoleto para que não fique gastando, né, espaço na minha máquina registrado no meu RM1 à toa. Delete obsoleto. O que é um backup obsoleto, gente? Relembrando aqui enquanto ele faz. É aquele backup que através das políticas de retenção já não são mais necessários. Vou pedir novamente para ele reportar os obsoletos, se tiver. Olha lá, não foi encontrado nenhum backup obsoleto, ou seja, os backups estão todos dentro da política de retenção. Agora vamos falar a respeito da recuperação de perda de data file crítico. Já aprendemos que data file críticos são aqueles que fazem parte dos tablespaces System, Sysaux e Undo, e são considerados realmente problemas críticos no banco. Qualquer um data file desses que dê problema, o processo de recuperação já tem um método diferenciado do que a gente fez quando foi com um tablespace comum, como por exemplo o tablespace example. Então, quando acontece com algum desses tablespace, eu preciso baixar o banco para resolver o problema. Então, em alguns processos a gente vai ter que seguir para isso, né? Recuperando a perda de data file crítico, o processo de recuperação que eu devo fazer é o seguinte: caso o banco não caia, proceder o shutdown com abort, ele não vai conseguir fazer o shutdown normal. Por quê? Porque ou o immediate, enfim, um outro shutdown que não seja o abort, porque ele vai tentar gravar no cabeçalho dos data file. Como ele perdeu um data file, ele vai dar falha, vai dar erro,
e eu vou ter que baixar o banco com abort. Baixei o banco com shutdown abort, então, que é essa opção aqui, ó, baixei o banco com shutdown abort, que a gente já conhece. Subi o banco em estado mount, veja que é diferente do que eu fazia no control file. Por quê? Porque eu já tenho um control file. Eu não preciso subir em estado no mount, eu vou subir o banco em estado mount. Feito isso, vou proceder ao restore do data file e o recover do data file. Então, olha que interessante, vou fazer startup mount, restore data file 1, recover data file 1 e alter database open. Não faço open reset logs porque eu não fiz do control file. Gente, essas diferenças de quando eu uso reset logs, quando eu não uso, são questões que caem em prova. São questões que caem em prova normalmente para confundir. Então, bastante cuidado na hora de analisar, na hora de fazer, na hora de entender isso aqui. Bom, sempre que houver dúvida se deverá subir em estado no mount, mount ou open, a dica que eu dou é o seguinte: pense o que ele tem que ler, o que ele tem que gravar em cada situação, em cada estágio. Exemplo, preciso restaurar o control file. Logo, ele vai ler o control file no estado mount, certo? Então, se eu for abrir o banco em modo mount e não tiver o control file, logo eu sei que ele vai dar falha. Então, por isso, eu preciso abrir ele em estado no mount quando eu quero restaurar o control file. Já no caso aqui que a gente está trabalhando, que eu preciso fazer o restore de um data file, o data file só é aberto na situação do open. Então eu só não posso levar o banco até open, mas em mount eu consigo, porque no mount ele lê SP file, mount ele lê o control file, e no open que ele abre os data file, e aí daria falha, certo? Vamos ver agora no nosso exemplo, vamos ver lá no nosso vídeo como que isso funciona, né? Como que funciona esse processo, como que a gente vai fazer isso na prática realmente, esse esquema, essa situação da restauração. Vamos simular, né, a situação da nossa perda. Vamos então entrar lá e fazer um rm-rf dentro do nosso do nosso data file do tablespace system. Matamos o data file específico do tablespace. Vamos conectar o nosso SQL Plus, vamos acessar o nosso banco de dados. Vamos fazer o select normalmente. Às vezes ele demora um pouco para dar problema, tá, gente? Às vezes ele demora um pouco. Opa, olha lá, já percebeu. Fui tentar acessar um dicionário de dados, ele já deu falha, já deu erro. Então, feito isso, eu vou tentar fazer um shutdown immediate só para vocês verem. Ó, fiz um shutdown immediate, que é aquele shutdown que grava informações, faz checkpoint que grava informações nos data files, logo ele não consegue gravar no data file, deu erro, vamos para o shutdown abort. Abortamos o nosso banco. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos acessar o nosso SRMan e vamos fazer o nosso processo de recover. Para isso a gente vai colocar o banco estado mount, lembra que eu comentei estado mount, porque ele não é um restore do control file, não é um restore que não precisa estar montado. Então eu faço o startup mount. Feito isso, ele dá um restore database. Desculpe, restore data file que está com problema, né? Não precisa ser database inteiro, só restore data file. Se eu fizesse o restore database, ele ia restaurar o banco inteiro. Não tem necessidade disso. É mais demorado, mais trabalhoso. Eu posso fazer o restore data file que é mais simples. Então dou o restore data file, espero ele terminar e depois faço um recover data file.
Terminou. Recover data file. Ok, terminou o recover. Posso colocar um Alter Database Open. Vejam que também é diferente de quando eu tenho um data file de um tablespace normal, que eu só coloco aquele data file como offline. Já no caso do System, do Sysalx ou do Undo, eu não consigo. Eu tenho que deixar o banco inteiro em estado mount, certo? Então, se eu fizer agora o select normal, ele vai estar sem problemas. Voltou o banco normal, a situação que ele estava, com restore, restaurador do backup, com recover, aplicou os archive e trouxe ele até o momento da falha. Então, se fizer o select, agora no mesmo $, que ele tinha dado problema, no DBA Tables que ele tinha dado problema, ele está aqui, mostrando normalmente. Ok, interrompi para evitar, porque é muito grande, não tem necessidade de a gente ver todo o resultado do nosso select, certo? Então, com isso, resolvemos o nosso problema, conseguimos... Agora vamos trabalhar uma perda, que não é uma perda crítica, mas é uma perda importante de sabermos recuperar também. É recuperando a perda do temp file. Bom, temp file é o arquivo, é o data file do tablespace temporário. Então, questão de prova também, o data file do tablespace temporário ele não é chamado de data file, é chamado de temp file. Caso a perda seja de um arquivo de dados do tablespace temporário, não é considerado falha crítica. E, portanto, pode ser reparado sem necessidade de indisponibilidade do banco. O tablespace temporário ele normalmente é utilizado em situações específicas de banco de dados, como, por exemplo, ordenação, quando eu faço um select com order by, criação de tabelas temporárias, em agrupamentos, group by. Os arquivos, o seu arquivo de dados é chamado, como eu falei, de temp file. A falha no tablespace de temp, quando ele perdeu um temp file, é percebido em algumas operações de order by, na criação da tabela temporária ou olhando no alert log. Como é um exemplo que a gente pode ver logo aqui embaixo, ele traz a informação que ele não conseguiu abrir o arquivo temporário específico porque o arquivo não existe, certo? Bom, sendo assim, a gente vai ter que ter um processo para recuperação desse arquivo temporário. Basicamente, são duas formas que eu tenho para recuperar a perda do temp file. Método 1. A perda do temp file pode ser corrigida facilmente apenas adicionando um temp file ao tablespace temporário e removendo o anterior. Para eu adicionar, eu faço um alter tablespace, temp, add temp file e o tamanho específico que eu quero para ele. Ali, alter tablespace temp, que é o nome do tablespace temporário, add temp file, size e o tamanho de 20 MB. Para eu ver quais são os temp file que tem lá no meu banco, para saber qual que eu realmente tenho, qual que eu preciso apagar, eu faço um select asterisco from na $, temp file e ele vai me mostrar o temp file que não tem fisicamente, mas que para o banco ainda existia. E eu faço o alter tablespace drop temp file. Eu coloquei X ali porque eu vou substituir pelo número de temp file, 1 ou 2 ou 3 e assim por diante. Algumas considerações interessantes. Não precisei informar o nome do arquivo, tipo temp02.tmp, lá na hora que eu criei o arquivo, porque eu estou utilizando o Oracle OMF, que é Oracle Managed Files. Lembra quando a gente fez a instalação, que a gente definiu que gostaria que o Oracle gerenciasse os arquivos? Por isso que ele tem aqueles nomes de arquivo, né, parecem uns nomes estranhos, né, uns nomes diferentes. Vamos voltar aqui, ó. Esse nome, O1MF temp, esse nome todo estranho aqui, é porque o próprio Oracle está gerenciando o nome. A vantagem é que eu posso, por exemplo, criar, sem precisar dizer o nome do arquivo, endereço, tudo, ele já sabe. Esse parâmetro está definido lá dentro de um parâmetro de inicialização chamado dbCreateFileDest. Então, nesse local, ele vai me dizer aonde vão ser criados os data files, os temp files. Então, como eu já tenho esse local definido, eu não preciso definir todo o resto, não preciso definir nome nem nada, que o Oracle Managed Files vai gerenciar isso para mim. Só uma dica rapidinho para vocês entenderem por que eu não precisei colocar endereço, local, nome do arquivo que eu estou criando. Após criar o arquivo, é preciso apagar no banco de dados o arquivo que já não existe mais fisicamente no file system. Isso acontece porque, embora pareça estranho, mas para o Oracle é como se ele ainda existisse.
Ou seja, ele não existe fisicamente, mas logicamente no banco de dados ele ainda está lá. Então, eu preciso apagar. Eu faço um select na VDollar Tempfile para pegar o ID daquele que eu preciso apagar e então proceder o drop como a gente fez aqui. Alter table space drop Tempfile e o número do Tempfile conforme o ID que eu peguei na VDollar Tempfile. Então, esse é o processo que a gente vai fazer. A primeira forma, primeiro método de recuperação. Existe um segundo método de recuperação ainda, que a perda do Tempfile pode ser corrigida de uma forma muito simples. Só que causa downtime, que é reiniciando o banco de dados. Ele vai recriar o Tempfile automaticamente, dropar o anterior, fazer todo aquele esquema do VDollar Tempfile sem precisar fazer mais nada. Basta que eu baixe o banco, suba novamente, ele recria o Tempfile, registra tudo certinho, sem eu precisar fazer alteração nenhuma. Vamos no nosso vídeo ver como que isso vai funcionar na prática, como que isso realmente acontece lá na hora, no sistema mesmo, né? Como que eu ponho em prática. Então, vamos lá, vamos simular, né, a nossa situação. Vamos dar um RM no nosso Tempfile. Opa, no table space errado não, no data file errado não, um RM no nosso Tempfile. Vejam que ele é o único que tem ali dentro com a extensão .tmp, extensão já automática, né, que o próprio Oracle coloca. Vou conectar no meu sysdba. E é interessante porque como esse banco nosso ele não tem muitas atividades, não tem muita coisa acontecendo, ele não vai mostrar o problema logo para nós. Tá? Pode ser que demore um tanto para você perceber o problema no table space temporário. Então ele vai fazer um desk, ele vai mostrar. Então, muito disso ele está montando em memória. Então, a hora que falhar a memória, que ele precisar do table space temp, aí sim ele vai reclamar. Vamos dar uma olhada. Agora já temos a nossa variável Oracle Trace, o nosso teste da Oracle Trace. Vamos ver Oracle Trace. Vamos ver no alert log o que ele traz a informação para nós. Olha lá, o que aconteceu? Não foi capaz de abrir o table space temporário. Ou seja, ele não conseguiu encontrar o data file do table space temporário. Então, vamos fazer a criação no primeiro método, no método primeiro que a gente viu, que é o método de adicionar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conectar no nosso banco e vamos adicionar o Tempfile da forma como a gente viu lá no nosso material. Então, método 1, né, até coloquei ali, não é um comando, mas só para vocês verem que esse é o método 1 que eu vou estar colocando ali. Então, vou conectar como sysdba e vou adicionar, vou alterar o meu Tempfile e o meu table space temporário e vou adicionar um Tempfile para ele. O tamanho, veja que como eu falei, como eu utilizo o AMF, eu não preciso definir o nome do Tempfile, nem local, nem nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar na VDollar Tempfile e ver que eu vou ter mais de uma registrada lá dentro. Tendo mais de uma registrada lá dentro, eu vou apagar uma delas para que possa ficar somente aquela necessária. Então eu vou acessar o Oracle Base, vou lá dentro do Oradata e vou ver qual que é o Tempfile que ele acabou de criar, qual o nome do Tempfile que ele acabou de criar. Olha, ele acabou de criar um Tempfile com final 15Z. Feito isso, eu vou conectar novamente e vou ver quais ainda estão registrados no meu banco de dados. Eu vou ver que tem 2 registrados. Eu tenho esse que eu acabei de criar e tenho o anterior, que embora fisicamente ele não exista, logicamente ele ainda está registrado no banco. Olha lá. Ó, o file ID 1 é o antigo, aquele que não serve mais. O file ID 2 é aquele que eu tenho ali. Ó. Então, eu vou dar um alter table space e vou dropar aquele que não existe mais fisicamente, para que ele também não exista mais logicamente registrado nos dicionários de dados do banco. Olha lá, o 1 ali é um representativo lá embaixo. Alter table space temp, drop Tempfile, morreu o Tempfile. Se eu fizer um select na VDollar
temp files, e vocês vão ver que não vai ter mais a informação ali dentro. Medalha temp file, olha lá. Só tenho um ali dentro, que é um file com a ID 2. É só esse, é o único que eu tenho ali dentro. Vamos agora para o método 2, onde nesse método, o que vai acontecer? Simplesmente eu vou baixar o banco e subir de novo para ver que ele realmente recriou. Veja que está apagado, não tem mais data file ali dentro. O temp file. Vou dar um shutdown immediate. Quando eu voltar, vocês vão ver que ele voltou e criou o temp file para mim novamente. Baixar o banco, né? E é bem simples, só que a única diferença, isso é até mais simples, só que nem sempre eu vou poder baixar o banco. Então, em uma situação que eu não possa baixar o banco, é aquele procedimento que eu faço. Eu recrio e dropo o que tinha logicamente. Recrio um físico e dropo aquele que só sobrou logicamente no banco. Eu não tenho nenhum temp file ainda, o banco está subindo agora. Quando eu coloquei exclamação ls dentro do SQL, gente, é para executar um comando de sistema operacional dentro do prompt do SQL, tá? Então, nós vamos fazer um ls, olha lá, ele acabou de criar o temp file lá dentro para mim. Automaticamente ele criou o temp file, sem eu precisar fazer nada, ele criou para mim. Vou fazer um SQL plus DBA, ele vai conectar no banco normalmente, vai funcionar. Normalmente eu posso fazer um select na $temp file para verificar como que ele trouxe essa informação. E é legal que nessa situação ele já apaga da temp file aquele que estava só lógico. Eu não preciso ir lá e dropar ele manualmente, ele já vai apagar para mim também. Então isso é bem interessante, isso ajuda bastante. Claro, é mais simples, porém, como eu disse, ele envolve downtime, que nem sempre a gente pode fazer, nem sempre a gente pode apagar, parar o banco para isso, né? Olha lá, somente um registrado, está ok. Agora a gente vai tratar de uma perda que eu digo que é uma das piores. É a perda, eu digo que é pior porque a gente poderia ter, porque é a perda total do banco de dados. Data file mais control files. Então, imagine que aconteceu uma situação, um desastre, eu perdi os data file e o control file. Eu tenho backup, claro, tenho archive log, mas eu perdi data file e control file. Como eu vou proceder? Qual vai ser o processo que eu vou ter que fazer para recuperar tudo isso? Então, a situação que eu tenho, né, é aquela situação que acendeu a luz vermelha e eu não tenho mais data file nem control file. Eu vou ter que ter um processo para recuperação disso tudo. Vamos lá. Recuperar a perda de tudo, os primeiros passos que a gente deve fazer. Como essa é a pior perda, né, eu vou aproveitar esse momento para passar uma dica muito interessante para você. Que agora vocês vão conseguir entender o porquê que isso é tão importante. A dica que eu digo é o seguinte: tenha sempre uma planilha. Eu tenho uma planilha Excel com o nome do seu banco de dados e o DBID dele. DBID é a identidade do banco de dados. É o número pelo qual o banco é reconhecido internamente. O backup, lá no control file, está registrado, que aquele backup é do DBID específico. Existem várias formas de reconhecer o DBID. As principais são através do RMAN. Quando eu faço a conexão, ele já me traz aqui qual o DBID do banco. Quando eu faço o select na Fedora Database, existe um campo DBID que ele me traz a informação do DBID do banco. E no alert log, quando ele monta, dá um Alt Database Mount, lá quando eu estou montando meu banco, subindo o banco, antes de fazer o Open, ele vai me trazer lá, montado com o ID e o ID específico. Por que isso? Como eu não tenho banco de dados nenhum criado, quando eu precisar restaurar um backup, quando eu não tenho nada, eu vou ter que entrar no RMAN e setar o DBID, para que ele olhe e diga, não, as minhas peças de backup que eu tenho são do DBID tal. Opa, esse é o DBID, então eu posso voltar o backup dele. É para isso que serve o DBID. Ele é a identificação do nosso banco de dados. Vamos lá então dar uma olhada no processo, como que ele vai funcionar. Bom, basicamente, essa perda grave, né, quando a gente perdeu todos os data files, a gente vai ter que proceder da seguinte forma: conectar no RMAN e dizer de qual DBID que eu quero voltar o backup, por isso eu tenho que ter o DBID registrado. Restaurar o control file do auto backup. Montar o banco.
Depois que eu montar o banco, eu tenho que restaurar todos os databases, fazer o recover do database completo e depois fazer um alter database com reset logs. Ou seja, abrir o banco em modo reset logs. Eu não coloquei aqui, muito importante, depois que eu abrir o banco em modo reset logs, o que eu faço? Eu tenho que pegar e fazer um backup full. Não esqueçam disso. Alter database e open reset logs backup full. Já coloquem assim. O comando eu digo que deveria ser assim, ó, alter database e open reset logs backup full. Bom, para que a gente possa fazer isso aqui, já mexemos bastante na nossa base, apagamos, voltamos. Para evitar que tenha ficado alguma coisa de fora e que a gente possa ter um problema, vamos fazer o seguinte: aconselhável, restaurar o snapshot da VM da última aula, né, o último snapshot que a gente faz o snapshot por aula, para que fique igual para todos, depois que as alterações, de tantas alterações que a gente fez hoje, né? Então, vamos olhar o nosso vídeo como que a gente fez, mas antes vamos restaurar o snapshot da VM da sétima aula, só para garantir que esteja todo mundo realmente igual, certo? Então, restauramos a VM e vamos lá para nossa aula, vamos lá para o nosso vídeo, ver como que isso vai funcionar na prática. Vamos fazer a simulação então, né, da nossa situação, simulação do ambiente. Vamos entrar lá e vamos apagar os datafile, vamos apagar tudo que a gente tem ali. Bom, para a gente garantir, vamos fazer o seguinte: vamos acessar primeiro o nosso RMAN, voltamos do backup, vamos acessar a RMAN e vamos fazer um backup full, um backupzão completo de tudo que a gente tem, certo? Fazer um backup completo do banco, um backup database, mais dos archive log, também já vai trazer por default control file e SP file, que a gente já sabe que é por padrão trazer, né? Então vamos fazer o backup database com plus archive log para ele fazer o backup completo de tudo que a gente tem lá dentro. Quase terminando, olha lá, a cópia do control file e do SP file, né, auto backup, porque nós colocamos um auto backup, ok. Terminou o nosso backup. Agora sim a gente vai poder fazer a simulação, né, como eu comentei, a gente vai apagar tudo que a gente tem, apagar todos os data files, para que a gente possa simular a situação de um desastre total, né, vamos dizer assim. Acessar o Oracle Base, hora data, onde estão os arquivos, né? E fazer um rm asterisco, ponto asterisco, ou seja, vamos apagar tudo. Apagamos todos os data file. Acessar a pasta control file, apagar tudo que tem lá dentro. Apaguei um control file, agora apagar o control file da Fast Recovery Area também. Agora eu vou exportar a variável Oracle Seed. Eu vou conectar o RMAN e vou ter que fazer todo aquele processo, né? Eu já apaguei tudo, não tem control file, não tem mais nada. Conectei o RMAN e vou setar o DBID específico. Agora eu vou lá no RMAN e vou fazer todo o processo. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a startup no mount. Por que no mount? Porque eu tenho que restaurar o control file. Startei o banco em estado no mount. E agora eu vou fazer o restore do meu control file para que eu possa montar o meu banco de dados. Então agora vamos lá no restore control file, front backup.
Ok, restaurou o control file, deu o término, né, da restauração do control file. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar o meu banco. Ele estava em estado no mount, né? Agora com o control file ele vai ter que montar, ok, alter database mount. Depois que ele montar, eu vou fazer o restore dos data files. Então, já restaurei o control file, agora eu vou fazer o restore do data file e com isso eu vou estar fazendo mais um passo para a recuperação do meu banco, né? Após um desastre, após uma perda total, vamos dizer assim. Restauração do backup, gente, nesse nosso banco é um banco pequeno, né? É um banco só de teste. Agora, num banco de dados de produção, um banco grande, esse processo às vezes demora horas, tá? Então, é interessante, por isso que é legal que você tenha backups com frequência, porque quanto mais antigo for o backup, mais ele vai demorar para voltar, porque vai ter que aplicar um monte de archive, uma porção de coisas que vai demorar um pouco. Então, recover, fiz o restore, agora o recover. A ordem é restore, recover, certo? Essa é a questão de prova, inclusive. Ó, ele fez o recover. Olha o que ele diz, que o archive log já está no disco, ou seja, ele não precisa restaurar o backup do archive, o archive já está no disco. Alter database, open reset logs, ele está abrindo o banco em modo reset logs, como a gente já viu. Ok, abriu o banco com modo reset logs. E, olha lá, temos o control file. Vamos ver agora os nossos data file, vamos ver se realmente está ok, né, os data file. Se ele realmente recriou. Olha lá, estão todos os data file e temp file tudo criado. Ou seja, o processo de restore e recover foi realmente um sucesso. E meu banco está recuperado como ele estava um pouco antes da falha. Ou seja, não houve perda. Por que não houve essa perda, gente? Porque o banco está em modo archive log. Se o banco tivesse modo no archive log, eu só conseguiria voltar da data do backup, certo? Opa, digitei errado, daí não vai mesmo, né? Então, hr employees Olha lá. Ok, está resolvido. Realmente conseguimos voltar sem problema nenhum, está 100%. E agora, vamos comentar a respeito de uma técnica, que é a técnica de backup incremental. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, vamos fazer isso na prática, mas vamos entender qual que é a teoria disso. Backup incremental é uma técnica bastante utilizada e útil, principalmente quando eu tenho um banco de dados muito grande, que o backup está demorando demais, e eu quero fazer mais vezes o backup por semana. Eu não quero, por exemplo, fazer um backup só num domingo ou só num sábado. Eu quero fazer mais de um backup, eu quero garantir os meus backups mais vezes por semana, então eu posso utilizar essa técnica do backup incremental. Então, como que funciona? A ideia dela consiste em proceder backups menores com uma técnica que me diz o seguinte. Primeiro, toda estratégia de backup inicia-se com um backup incremental do nível 0. Então, o primeiro backup da estratégia de backup incremental é um backup do nível 0. Ele tem a mesma estrutura do que um backup full. Porém, eu não posso pegar um backup full e utilizar ele como o primeiro backup de uma estrutura incremental. Então, essa é questão de prova. Para montar a estrutura de backup incremental, eu tenho que ter primeiro um backup incremental de nível 0. Questão de prova, então, ele tem a mesma estrutura de um backup full, mas não são iguais. Ou seja, o full não serve como início de uma estratégia de backup incremental. Fazendo isso, eu faço um incremental e depois eu vou concluindo com backups incrementais do nível 1. É sempre 0 e 1. 0 é assemelhado ao backup full e o 1 ele ainda pode ser cumulativo ou diferencial. Sendo que o cumulativo pega os dados desde o último nível 0. Então eu fiz um backup nível 0, faço um cumulativo, faço um incremental nível 1 cumulativo. Ele vai sempre buscar tudo que tiver sido alterado desde o último 0 até o momento dele. Agora o padrão mais utilizado é um backup incremental de nível 1 diferencial. O diferencial ele faz o seguinte, eu fiz um cumulativo nível 0, aí fiz um diferencial nível 1,
fiz um incremental nível 1 diferencial também, o que ele faz? Ele sempre vai pegando somente aquelas modificações que teve desde o último incremental. Se for o nível 1 melhor, ele traz menos informações. E o backup, na verdade, fica menor. Vamos entender melhor como que isso acontece. Eu coloquei uma timeline, vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos imaginar assim. No domingo, eu faço um backup incremental nível 0. Na terça-feira, eu faço incremental nível 1. Esse incremental nível 1, ele vai trazer o quê? Todas as alterações que tiveram desde a incremental nível 0. Naturalmente, ele vai trazer todas essas informações aqui. Porém, na sexta-feira, se eu fizer o incremental nível 1 diferencial, o diferencial só vai trazer desde o último incremental nível 1 que eu tive aqui. Se eu fizer um cumulativo, deixa eu mudar de cor aqui, se eu fizer um cumulativo, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer daqui até o nível 0, ele vai trazer toda essa informação aqui. Então, com isso, eu chego numa base que me diz o seguinte: para que eu tenha uma performance melhor, para que eu realmente trabalhe com os backups incrementais e que ele me traga uma performance melhor, é melhor que eu trabalhe com o diferencial, né? Que as peças de backup vão sempre ficar pequenas, ou seja, menores, né? Porque ele vai trazer desde o último incremental que teve. Então, imagine que eu tenho essa timeline assim que eu poderia proceder. Então, uma boa estratégia poderia fazer, num domingo eu faço um backup incremental de nível 0, na terça-feira eu faço incremental nível 1, na sexta-feira eu faço incremental nível 1, todos eles diferencial. No sábado eu faço um backup, poderia ser um incremental diferencial, ou um diferencial, e no domingo faria um incremental nível 0 de novo. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, faria um backup full do mês inteiro, trazendo todas as informações. Então, seria uma estratégia aí. É claro que perguntar a melhor estratégia, eu vou responder com a pergunta que normalmente eu falo. Depende. Depende do seu banco de dados, depende do espaço que você tem, depende da forma como você vai armazenar. Mas essa seria uma boa estratégia, seria uma estratégia legal aí para começar. A gente normalmente deve criar uma estratégia, começar por ela e ir testando, ver se realmente ela está ok, se ela está realmente de acordo com o que a gente imagina, né? De acordo com o que a gente esperou para aquela estratégia específica. Então, essa aqui é a técnica de backup incremental, entendendo a técnica dessa forma como ela funciona. Com a timeline acho que ficou bem fácil, bem tranquilo da gente entender. Então, a técnica de backup incremental ainda, como que eu faço? Como que é essa sintaxe específica, né? Para criar um backup incremental, a sintaxe que eu utilizo é backup incremental level 0, database, archive log. Então aqui está o macete: incremental level 0, incremental level 1, incremental level 1, cumulativo. Aqui eu coloquei até o asterisco para dizer o seguinte: ele não citou diferencial, porque diferencial é o default. Ou seja, quando eu colocar o incremental nível 1 no database, ele já vai entender que é o diferencial. Então, voltando para o que a gente tinha visto antes, a questão do diferencial é aquele que traz só desde o último backup, certo? É o mais performático, vamos dizer assim. Na próxima aula a gente vai criar alguns backups incrementais para vocês verem como que ele funciona. Vamos trabalhar criando um rastreador para que seja mais rápido esse backup incremental. A gente vai aprender essa técnica na aula que vem. Performance do RMAN. Backup é uma tarefa que tende a ser tanto quanto demorada quanto o tamanho do banco de dados. Ele basicamente é proporcional ao banco de dados. Porém, não é só o tamanho do banco que influencia na performance. Existem alguns outros fatores também, como por exemplo, a gente já comentou nas aulas iniciais da minha large pool, que é aquela área de memória compartilhada, que é responsável por grandes processos de I/O. Um dos processos que mais causa I/O no banco, com certeza, são os processos de backup, os processos do RMAN. Então, nesse caso, com essa large pool mal dimensionada, eu posso ter problemas de backup, posso ter problemas de performance, e compensa de repente eu dar uma análise, né, verificar isso, e realmente não teria que aumentar o tamanho da large pool caso eu venha a ter problemas de lentidão em backup. Quantidade de paralelismo. Com o banco de dados no modo Enterprise, a gente pode setar paralelismo, ou seja, eu posso criar diversos processos para fazer o meu backup. Eu crio diversos canais para fazer o meu backup. Canais de rede, pode ser que
Isso acontece muito nas gravações em fita. Eu estou fazendo um backup para uma fita e aquela fita, aquele canal de fita tem um problema na LAN, ou seja, tem uma conexão lenta de rede. Pode ser que eu venha ter algum problema e que com isso fique mais lento o meu backup. Velocidade do dispositivo de gravação. O disco, a fita, onde eu estou gravando, se ele é um disco rápido, se é um disco bom. Muitas vezes tem aquela ideia errada de dizer que a fast recovery area pode ser qualquer tipo de disco, pode ser um disco mais simples. Não façam isso, por experiência própria. A FRA tem que ser um disco bom, um disco de performance, porque você pode precisar da performance dele. E quanto mais não seja, ele está gravando informações a todo tempo, né? Porque lá a gente tem cópia do control file, a gente tem redo log, então archive log, então estão sendo armazenados ali. E se for um disco de performance ruim, com certeza vai impactar no sistema como um todo. Performance do servidor de storage, claro, como que vai estar o seu servidor, se o servidor tem uma performance legal, é muito provável que você vai conseguir ter uma performance boa de banco de dados. Agora não adianta você querer fazer milagre se o seu servidor estiver ruim, se o servidor não tiver uma boa performance. Aqui eu comentei, se tivermos um bom servidor, boa performance de ambiente a nível de sistema operacional, a gente pode explorar algumas situações que podem nos ajudar a performance do banco de dados. Uma situação que eu acho muito legal que a gente pode explorar é a questão de você trabalhar com paralelismo. Então, você vai lá e melhora a performance através de paralelização. Paralelização é o seguinte, é uma forma da gente obter uma boa performance no backup e trabalhar com paralelismo. Ele vai otimizar toda a tarefa para você. Essa opção está disponível apenas na versão Enterprise do Oracle, ou seja, nas versões mais simples eu não consigo trabalhar com paralelismo. É bastante útil e eu particularmente já consegui diversos casos de sucesso apenas com essa configuração. Setando paralelo no backup, eu consegui fazer já backups que duravam 24 horas, cair para 6, cair para 8 horas. É fato real isso, é vivência mesmo. Então, isso é bem interessante. No processo de set manual, né, como eu coloquei aqui, é um processo que consiste em setar manualmente canais. Eu posso fazer manual ou automaticamente. Nesse caso aqui é o set manual. Manual que eu estou trabalhando, eu estou setando canais, ó, o canal T1, T2 e T3. E ainda eu dividi entre esses canais os meus data file. Eu pedi um backup database e disse que o data file 1 vai estar no canal T1, o data file 2 e 3 no canal T2 e o data file 4 e 5 no canal T3. Eu poderia colocar 5 canais, um para cada um? Poderia colocar 5 canais, um para cada um. Por melhores práticas, no final eu dou um release em cada canal que para ele liberar o que ele estiver utilizando ali, né, de sistema, quais são os recursos que estiver utilizando os canais, ele libera. Então esse aqui é o set manual do script, setado manual direto no script. Esse é um script, é um padrão job que vai rodar junto. Os comandos allocate channel a gente já viu que são comandos tipo job que só podem rodar dentro de um bloco. Eu tenho um bloco run, chaves, o que tiver entre chaves aqui é o caso do meu script. Então, próximo item que eu tenho aqui é a paralelização setada automática. Esse automático significa dizer o que? Eu estou alterando um parâmetro persistente, ó, device type, esse aqui é o default, esse aqui é o default. Eu estou colocando ele para 4. Então, lá na configuração persistente, se eu colocar isso aqui, o simples ato de fazer um backup já vai abrir 4 canais automáticos, sem eu precisar alocar canal, sem nada. Veja que isso aqui, ele está numa configuração, ele está rodando um comando standalone, um comando simples, backup data file, e automaticamente ele vai utilizar os canais ali, porque eu já setei o grau de paralelismo. Então, setado nas configurações persistentes, e ele vai permanecer assim sempre. Do backup mais simples ao mais complexo, ele sempre vai procurar usar o paralelismo, certo? Então, essa é a forma como o Oracle trabalha nas paralelizações, facilitando a utilização, facilitando então a forma como o processo trabalha para que você tenha uma melhor performance. Agora, é claro, a gente não pode deixar de analisar o seguinte, que na paralelização, a utilização de paralelo é interessante, traz agilidade no processo, mas ele deve ser muito bem analisado o impacto.
Eu peguei um gráfico bem interessante que eu achei no próprio material da Oracle, onde diz que aumentando os canais paralelos, a gente vai estar abrindo conexões a mais no banco. Carga de trabalho. Veja, eu acho o gráfico que a gente tem aqui no estudo do aumento de utilização de CPU e throughput na paralelização. Throughput é a carga de trabalho e CPU é o consumo de CPU do meu computador. Então, quanto mais eu aumento o grau de paralelismo, mais eu vou aumentar a carga e mais eu vou aumentar o consumo de CPU. É muito importante saber disso, porque o meu sistema é limitado, a gente já sabe disso, a gente já ouviu falar, e é claro, o meu sistema é limitado, não tem como eu utilizar, uma hora pode ser que o meu sistema operacional vá sentir e vai impactar o sistema como um todo, certo? Bom, gente, então era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar, vamos ainda nessa linha de RMAN, vamos ainda nessa linha de recuperação, vamos trabalhar mais os backups incrementais, vamos trabalhar algo chamado de Block Change Tracking, vamos ver qual a melhor política de backup, né? O que são essas políticas de backup e qual que se adapta melhor para o dia a dia, né? Dependendo do que tipo de empresa que tiver, qual a política de backup que eu vou utilizar. Trabalhando com a tecnologia de flashback, que é uma tecnologia muito legal, que me permite fazer alguns acertos sem precisar voltar backup, sem precisar fazer algumas situações no banco que poderiam ser traumáticas, né, vamos dizer assim, mais demoradas. O flashback me faz isso de uma forma bem mais simples. Gerenciando espaço na FRA. A FRA é a minha Fast Recovery Area. Esse tópico eu já tinha planejado para a 8ª aula, mas eu preferi deixar para a 9ª aula para não acumular muitos assuntos diferentes na mesma aula. A aula de hoje foi muito legal, eu acho que ela é bem instrutiva, tem coisas que em curso nenhum aparece, como por exemplo criptografia de backup, a questão dos paralelismos mesmo na prática. Então isso é muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem participando e que não esqueçam dos pré-requisitos que vai ter para a próxima aula. Ter concluído todas as aulas até o momento e fazer o snapshot da aula 8 pelo VirtualBox, certo, gente? Você viu quantas vezes a gente já usou esses snapshots, certo? Então, um grande abraço e agora a gente vai lá para as dicas de prova das provas de certificação. Valeu!